Hoje nós iremos iniciar os estudos de sistemas cristalinos, onde os materiais são divididos em monocristalinos, policristalinos e amorfos. O material monocristalino é aquele em que o átomo segue posições ordenada e repetitiva ao longo de toda a estrutura do material. O material policristalino é aquele constituído de pequenos cristais. E esses pequenos cristais têm tamanhos, orientações, direções diferentes dos seus vizinhos e dão propriedades específicas ao material. No extremo oposto temos os materiais amorfos. Os materiais amorfos não têm orientação nenhuma. Essencialmente, todos os metais, partes dos polímeros e das cerâmicas se cristalizam no estado sólido. Daí a importância do tópico. Vou apresentar agora alguns conceitos de cristalografia. Vamos falar sobre redes cristalinas, que somadas, essas redes cristalinas são as posições do espaço, geometricamente, somadas com uma base, ou seja, com um átomo representado por esferas, e aqui a ideia é modular o cristal como posições geométricas e esferas, teremos a soma dos dois, uma célula unitária, onde o átomo assume posições específicas nessa estrutura geométrica. Tá? Essa célula unitária, ela pode ser repetida na direção x, y e z, e aí nós podemos replicar o nosso material. Ou podemos dividir o nosso material em uma parte em que representa o material como um todo. Você pode repetir ela várias vezes, n vezes, então teremos o nosso material como um todo. A célula de menor tamanho é chamada de célula primitiva, e vamos ver que existem 14 tipos de células unitárias. E a partir dessas 14 tipos de células, nós podemos descrever todos os materiais. Isso foi mostrado por Augusto Bravais em 1845. Ele mostrou que existiam somente esses 14 tipos de células, divididos em 7 sistemas. Eu vou começar apresentando aqui o caso do sistema cúbico, que é o caso de maior simetria. No cubo nós temos os lados A, B e C iguais, né? E esse aqui é o chamado parâmetro de rede. Nós temos os ângulos entre B e C, chamado de alfa, entre A e C, chamado de beta, e entre A e B, chamado de gama. Então, no caso do cubo, nós temos que alfa é igual a beta, que é igual a gama, e é igual a 90 graus. Como eu disse, temos 7 sistemas. E cada um desses sistemas tem algumas células unitárias. No caso cúbico, nós temos 3 células unitárias. Vamos começar com o caso mais simples, que é o caso cúbico simples. Tá? Então, o caso cúbico simples, e também temos o caso, antes de passar para os outros casos, vamos dar uma ilustrada nesse caso aqui. Ó, didaticamente é representado dessa forma, como eu desenhei, como nessa pequena maquetezinha. Mas, na verdade, o que nós temos são os átomos tocando uns aos outros, tá? Em planos, camadas. Podemos ter diversas camadas. Tá? Então esse caso aqui é o cúbico simples. Esse é o caso mais realístico, onde a gente tem uma representação do átomo como uma pequena esfera. Temos também o caso de corpo centrado. No caso de corpo centrado, temos a mesma situação da célula unitária simples,
cada um dos átomos assume uma posição no vértice. E, para diferenciar em outra cor, temos um átomo no centro do mesmo tipo de átomo, tá? E aí, aqui a ligação, o contato aqui era lateral entre os átomos, entre os planos, né? Todos os átomos dos vértices se tocavam. Aqui não. Aqui o contato vai ser com o átomo central. Tá? Enquanto aqui nós temos cada um desses átomos participando de 8 células unitárias aos lados, tá? E esse aqui contribuindo com 1/8 para essa célula, aqui teremos o mesmo caso, os vértices vão contribuir com 1/8 para essa célula unitária. 1/8 vezes 8 vértices, teremos um átomo no total dessa célula unitária. Com o átomo central, aqui teremos 2 átomos, o número de átomos aqui é 2, e aqui o número de átomos é 1. Nós vamos dedicar uma próxima aula só para discutir o fator de empacotamento, do caso do corpo centrado e da face centrada. No caso da face centrada, nós temos o nosso caso simples, de cúbico simples, onde cada um dos átomos assume uma posição no vértice. E também teremos uma contribuição em cada uma das faces. De cima para baixo, da esquerda para a direita, de frente para trás. Tá? Então, para ilustrar, naquele mecanismo que a gente fez, olha, teremos cada um dos átomos em uma das faces agora. Tá? Só para ilustrar o corpo centrado também. Aqui, ó. Tá? Esse aqui seria o de corpo centrado. E esse aqui, o de a face com o átomo ali. Cada face possui um átomo. Tá? Agora nós iremos perdendo um pouco da simetria ao longo dos outros sistemas. Por exemplo, o tetrágono. O tetrágono, ele é semelhante ao cúbico, com a diferença de ter um dos lados diferente, A, B e C. Vamos dizer, a profundidade é maior. A igual ao B, que é diferente de C. Continuamos com os ângulos iguais, alfa, beta e gama. Tá? Iguais. Iguais a 90 graus. Aqui no caso do tetrágono, nós temos 2 células unitárias. A simples, onde cada um dos átomos assume uma posição nos vértices do tetrágono. E teremos também de corpo centrado. Teremos de corpo centrado. Ela difere da simples justamente pelo corpo centrado
e aqui em destaque em azul. Novamente, constitui de todos os átomos iguais. Só coloquei em azul para ressaltar que ele está no centro, tá? E a forma que eles se conectam é diferente. Joia? Então aqui perdemos a simetria para um lado apenas, o lado C é diferente. E no caso ortorrômbico, todos os lados são diferentes. Rômbico. Aqui no caso ortorrômbico, o lado A, o lado B e o lado C são diferentes. Apesar de às vezes meus desenhos aparecerem serem todos iguais. Temos aqui A diferente de B, diferente de C. Continuamos com o ângulo alfa, beta e gama, todos iguais a 90 graus. Tá? Temos 4 células unitárias. A simples, que é aquela em que o átomo, como todas as outras simples, que o átomo assume uma posição no vértice do ortorrômbico. Tá? No caso de base, base centrada, aqui nós teremos como diferença para o caso simples um átomo em cada uma das bases. Certo? Aí teremos também o caso de corpo centrado, onde temos o nosso caso ortorrômbico simples. Mais um corpo centrado, mais um átomo no centro. E o caso de face centrada, que temos o nosso caso simples, ortorrômbico simples, um átomo em cada um dos vértices. Mais um átomo em cada uma das faces. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, de frente para trás. Ok? Então, 3 no sistema cúbico, 2 no tretágono, 5 no total, com mais 4 aqui, temos 9 células unitárias. Então vamos perder um pouquinho mais a simetria, agora introduzir um ângulo diferente. E aí temos o caso monoclínico. Vamos lá. Monoclínico. Nesse caso monoclínico, temos 2 células. Todos os lados são diferentes. Tá? Aqui temos o lado A, o lado B e o lado C. A diferente de B, diferente de C. Tá? E também temos agora o ângulo alfa
diferente do beta e gama. Beta e gama são iguais, mas são diferentes de alfa. Tá? Temos um monoclínico simples, que é o caso onde cada um dos átomos se acomoda nos vértices desse monoclínico. Certo? Temos o caso aqui de base centrada. Onde, além do caso simples, um átomo em cada um dos vértices, teremos um átomo em cada uma das bases. Tá? Esse é o monoclínico. Certo? Então temos agora 5 com 2, 7 células unitárias. Agora temos o caso onde tudo é diferente, que é o triclínico. Então temos aqui, ó, o lado A, B e C diferentes. Perdão, vou fazer o desenho. Todos os lados diferentes, tá? Temos um átomo em cada um dos vértices. Então aqui temos A diferente de B, diferente de C, alfa diferente de beta, diferente de gama. Podemos escolher um referencial como esse, A, B e C. Entre C e B temos o alfa, entre A e B, entre B e C temos o alfa, entre A e C temos o beta, e entre A e B temos o gama. Tá? Certo? Temos o caso romboédrico. Aqui só temos uma célula unitária. Romboédrico. No caso romboédrico, temos todos os ângulos iguais, só que diferente de 90 graus. Todos os lados iguais também. Todos os ângulos diferentes de 90 graus. Algo assim. Tá? Aqui temos um átomo em cada um dos vértices. E A, B e C iguais. E alfa igual a beta igual a gama, contudo diferente de 90 graus. Tá? E vamos para o último caso, que é o caso hexagonal, compacto. Hexagonal.
hexagonal. Então, temos um hexágono, imaginemos, né? São dois, cada um numa base. E aqui unindo os pontos. Tá? Isso. Como estava. Agora, cada um dos átomos ocupam uma das faces, uma dos vértices aqui do hexágono. Interessante do hexágono que agora nós teremos ângulos de 120 graus entre as ligações. Tá? E aqui tem o lado A, são todos iguais, e o lado C, vamos dizer aqui A e aqui C. Tá? Tem uma relação perfeita de A sobre C igual a 1,63. Tá? Nesse caso aqui também temos um átomo em cada um dos centros dos hexágonos e um em cada uma face sim, uma face não. Tá? Então esse caso aqui é o hexagonal compacto. E aí completamos as 14 células unitárias. Joia? Obrigado.